Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro do ano do Senhor de 2024. Nós estamos na terceira semana do Advento e o Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. É importante, sempre deve ser essa a nossa atitude, mas nesse tempo, sobretudo, tempo privilegiado, que nos prepara para o Natal do Senhor, é importante que vocês, antes de ouvirem o meu comentário, leiam ou ouçam uma e outra vez o trecho do Evangelho que vai ser comentado. Procure, na medida do possível, memorizá-lo ou memorizar os pontos mais importantes de cada trecho do Evangelho. Isso certamente nos ajudará a uma maior e mais profunda compreensão. Depois de feito esse exercício, tome o comentário como um meio de aprofundar aquilo que vocês já começaram na sua reflexão, meditação, contemplação pessoal. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Ainda que esse trecho do anúncio do anjo a Maria figure nas primeiras páginas do Evangelho, esse trecho, como todos os relatos da infância, dos quais nosso texto do Evangelho de hoje é parte, foram dos últimos escritos do Evangelho. Como eu tenho dito, eles são frutos da compreensão e do aprofundamento da fé pascal e, por isso, de uma teologia mais elaborada, mais refinada. O anúncio do anjo a Maria e o diálogo entre eles visa enfatizar a iniciativa de Deus na encarnação do Verbo eterno. É Deus sempre quem dá o primeiro passo. Sempre.
sempre é assim. A iniciativa de Deus, no entanto, quis contar com o consentimento livre da jovem Maria, que é apresentada como aquela que recebeu o favor de Deus, ou então como a plena de graça. O favor ou a graça de Deus a Maria consiste no fato de sua eleição por parte de Deus para ser, segundo a carne, a mãe do Filho único de Deus. O Verbo de Deus, nós podemos dizer, tem duas gerações. Uma, desde toda a eternidade, não é? Do Pai, e outra, no seio da Virgem Maria, quando o Verbo de Deus assumiu a nossa natureza humana. Duas gerações, desde toda a eternidade do Pai e, segundo a carne, no seio da Virgem Maria. Veja, para o nosso texto, nem a esterilidade de Isabel, nem a pouca idade de Maria ou a sua virgindade são obstáculos para que Deus realize o seu plano de amor em favor da humanidade. A fé, nós dizíamos no dia de ontem e eu repito hoje, a fé não se faz de certezas. A fé não se faz de certezas, mas em meio a dúvidas, e apesar delas, a fé se faz de confiança, e confiança inabalável na palavra de Deus, na promessa de Deus. Maria é apresentada como aquela que escuta, como aquela que acolhe, como aquela que confia e se engaja plenamente na realização da vontade de Deus. Nisso, ela é o modelo de todo discípulo. Nisso, ela é ícone da igreja. Mulher que escuta, confia e põe em prática a vontade de Deus. Nunca se esqueça da carta de São Paulo aos Romanos. A fé nasce da escuta. A confiança nasce da escuta. Quisera fazer 4 breves observações acerca do nosso trecho do Evangelho de hoje. A primeira observação é acerca da revelação de Deus e do seu plano de salvação. Deus se manifesta em gestos simples do cotidiano, na proximidade. O anjo Gabriel se aproximou de Maria de Nazaré. Depois, a revelação de Deus se manifesta numa simples saudação, uma saudação habitual. Haire Maria, salve Maria. Em seguida, a revelação de Deus se manifesta no diálogo, em que há escuta e conversa, em que há escuta e reação ao que se escutou. A segunda observação é acerca da atitude de Maria. A fé tem um componente de incerteza. A fé não é, como eu disse já no início, um conjunto de certezas. Mesmo sem compreender tudo, pois ela pergunta, como se fará isso se eu não conheço o homem? Maria optou por confiar
na palavra, na promessa de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A fé, como já disse e repito, não é um conjunto de certezas, mas confiança numa palavra, numa promessa. A fé é apoiar a vida em Deus. Ou, como afirmou em certa ocasião o cardeal Martini, a fé é a capacidade de referir a vida absolutamente a Deus e colocar-se inteiramente nas suas mãos, não tendo sempre todas as respostas que nós quereríamos. Isso é a fé. Que nesse tempo, nesses dias que antecedem o Natal do Senhor, Nossa Senhora, o seu exemplo possa nos inspirar, a sua atitude de confiança possa nos inspirar, mas Deus também, e sobretudo Ele, Deus nos ensina a como crer. Deus respeita profundamente a nossa liberdade. É isso que está no centro do diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, um respeito pela nossa liberdade. Deus espera de nós, como esperou de Maria, uma resposta positiva para que o seu desígnio de salvação pudesse se realizar para o bem de toda a humanidade. Aprendamos de Deus. Sigamos o exemplo de Nossa Senhora. Confiemos, coloquemo-nos nas mãos de Deus. Mesmo quando nós não temos todas as respostas, mas nós sentimos e experimentamos que a inclinação do nosso interior é movida por Deus, deixemo-nos fazer esse movimento e conduzir pelo Espírito de Deus, que sobre todos nós, não é? Faz, de fato, pairar a sua sombra e ilumina o nosso coração para que as nossas decisões coincidam ou estejam enraizadas naquilo que Deus quer, na vontade de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.